Oi, hoje eu vim falar sobre um texto que eu escrevi para minha newsletter, que vou deixar o link aqui embaixo também, que fez muito sucesso e eu achei que seria muito interessante trazer esse conteúdo aqui para o canal do YouTube. O texto em questão fala sobre máscaras mortuárias e sobre o sorriso enigmático de uma mulher que foi encontrada morta no rio Sena, na França. Você sabia que o refrão de uma música famosa pra caramba do Michael Jackson tem uma conexão bem surpreendente com uma máscara mortuária de uma mulher que ninguém conhece? Vamos mergulhar então nessa história enigmática e fascinante, pelo menos pra mim. Oi, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ana Costa, eu sou psicóloga clínica e também pesquisadora da morte. Agora, se você já é de casa, seja muito bem-vindo. Agora, vamos falar sobre máscara mortuária, então? Você já ouviu falar disso? Você sabe o que é isso? Embora eu goste muito de estudar rituais, né? Rituais fúnebres, enfim, muito mais pelo viés antropológico do que pela mera curiosidade com culturas que são meio diferentes, ainda assim eu me interesso em alguns costumes e práticas que são mais excêntricos por pura diversão, não tanto por um interesse de pesquisadora. E um desses interesses, né, desses costumes que me interessa bastante é sobre a construção de máscaras mortuárias. Mas então, o que são essas máscaras, né, conhecidas também como death masks? Máscaras faciais de qualquer tipo têm uma longa tradição na humanidade, né? A origem dessas máscaras vai residir principalmente em rituais culturais ou religiosos, que vão ganhando importância ali através desses atos, como danças, por exemplo, de grupos étnicos ou momentos que exigem algum tipo de representação. Então, em tempos mais antigos, surgiu um novo tipo de máscara facial, desenvolvida a partir, né, desse conceito das máscaras ritualísticas. E são as máscaras mortuárias. Numa espécie de contexto mágico religioso, ou eram tirados moldes do rosto das pessoas ainda em vida, ou formadas imagens a partir de um corpo morto. A pessoa morria e aí faziam, né, todo o procedimento ali para tirar o molde do rosto da pessoa. E nesses períodos mais antigos, essas máscaras eram incorporadas, por exemplo, em cultos ancestrais para garantir a imortalidade da alma. Essas máscaras funerárias às vezes exibiam uma imagem bem glorificada da pessoa falecida e elas eram colocadas no rosto antes ou durante ritos funerários. Essas máscaras eram comumente enterradas com os próprios mortos, como no caso do Tutancâmon no Egito, por exemplo. Os egípcios acreditavam que a máscara mortuária que seria enterrada com o indivíduo permitiria que o espírito da pessoa encontrasse seu corpo na vida após a morte. Já na Europa, um pouco mais recente, né, era comum que as máscaras fossem exibidas em funerais. Às vezes, um retrato de caixão servia como uma opção também para tal representação. Hoje em dia a gente tem foto, por exemplo, né? Tem o velório ali, às vezes a foto fica num cavalete, por exemplo, né? Em algum tipo de suporte para mostrar quem é o falecido. Durante o Renascimento italiano, especialmente, né, os moldes de gesso, né, do rosto das pessoas serviam aos escultores e aos pintores como modelo para fazer retratos dos mortos. Então, desde a Idade Média ali até mais ou menos o século XVIII, XIX, o principal objetivo das máscaras mortuárias era servir de modelo para escultores, né, na criação de estátuas ou bustos do falecido. Existem, então, muitas personalidades bem famosas que têm máscaras mortuárias. Somente a partir ali dos anos 1800, mais ou menos, que essas máscaras tiveram valor por si próprias, não só para servir a um propósito. Por um longo tempo, a preparação dessas máscaras estava reservada a reis e a nobres, né? No entanto, o Beethoven, o compositor, foi a primeira pessoa conhecida não só com uma máscara mortuária de vida, né, mas uma máscara mortuária de morte também. Ele teve 2 máscaras. E a partir, mais ou menos, daquele período, algumas pessoas que não eram tão nobres assim, né, alguns poetas, escritores, pensadores, passaram a ter suas máscaras mortuárias feitas também. De acordo com uma história que já está virando lenda de tanto que as pessoas repetem, o corpo de uma jovem foi retirado do rio Sena, em Paris,
por volta do final da década de 1880. Como o corpo não apresentava nenhum sinal de violência, as pessoas começaram a suspeitar que ela tinha se matado. Daí, um patologista do necrotério de Paris ficou tão impressionado com a beleza dessa jovem, né, e a serenidade que estava apresentando ali no corpo morto dela, que ele se sentiu compelido a fazer a máscara mortuária dela com gesso de cera. E ele explicava que a beleza dela era de tirar o fôlego e era muito impressionante o quanto ela mostrava poucos sinais de angústia no momento da morte. E que, enfim, ele dizia que a beleza dela era tão fascinante que deveria ser preservada. E essa é uma das máscaras mais reproduzidas no mundo inteiro. E mesmo que você não saiba a origem dela, provavelmente você já viu essa máscara em algum lugar. Mas o mais incrível dessa história da mulher sorridente, né, do Rio Sena, é que a imagem não apenas viralizou, com várias cópias da máscara sendo distribuídas, feitas, enfim, como também houveram menções em filmes, música, literatura. Para mim, a mais estranha inspiração, né, desse rosto da mulher sorridente é o modelo de boneca de ressuscitação que é utilizado em treinamentos de primeiros socorros. Então, se você já viu aqueles bonecos, né, no The Office tem também um boneco, mas não é a Ressusciene, é um modelo masculino, mas é aquele boneco em que as pessoas fazem, né, a massagem ali para primeiros socorros. Esse boneco, né, a versão feminina dele é chamada de Ressusciene, que é um manequim, enfim, muito utilizado nas pessoas que trabalham na área da saúde para ensinar esses procedimentos de respiração, de reanimação cardiorrespiratória. E qual que é a ligação mais surpreendente disso tudo para mim? Que é o icônico refrão do Michael Jackson, foi originado nesse inesperado símbolo da morte. Alguns paramédicos norte-americanos têm o costume de, ao utilizar, né, o boneco para fazer o procedimento de reanimação, eles pronunciam a frase em inglês, já que o nome dela era Annie, eles falavam a seguinte frase: Annie, are you okay? Annie, você está bem? E essa frase ganhou fama, porque foi utilizada posteriormente por Michael Jackson na canção dele de 1987, chamada Smooth Criminal. E não é incrível, então, perceber como que a morte se torna presente na nossa vida das formas mais inesperadas? Para mim, enquanto eu estava pesquisando sobre essa questão das máscaras mortuárias para fazer uma aula de rituais fúnebres, eu descobri tudo isso e fiquei muito impressionada e quis contar para todo mundo. Então, para mim teve também um aspecto mais pessoal, porque eu cantarolei essa música a minha infância inteira. A minha irmã é muito fã do Michael Jackson, então a gente ouvia muito na minha casa. E eu jamais soube até, né, fazer essas pesquisas aí, que o refrão tinha a ver com uma mulher afogada que só ficou famosa por causa de uma prática ritual de máscaras mortuárias. Fantástico. E as máscaras mortuárias nos lembram que a morte, assim como a vida, pode ser bela, misteriosa e eternamente fascinante também. Obrigada por me acompanhar por essa viagem através da arte, da história e da morte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe caso queira. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo então.